Então, só para a gente recapitular, quem quiser acessar aí também, quem estiver pelo computador, temos aí uns exemplos, né, de exercícios para a gente resolver. Eu pensei, eles estão meio ruim, mas qualquer coisa eles me falam se não estiver enxergando. A ideia inicial é a gente trabalhar o movimento uniforme e o movimento uniforme variável. Mas antes de começar, eu quero saber de vocês qual que é a diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniforme variável. É o seguinte, gente, o movimento uniforme, ele é um movimento de corpos com velocidade constante, uniforme variado com velocidade variável, né? Se eu tenho velocidade constante, eu não tenho aceleração. Se eu tenho velocidade variável, eu tenho aceleração. Basicamente, essa é a diferença, tá? Então, para a gente, isso é uma questão básica, mas existem outras considerações nesses movimentos que eu não vou falar aqui, porque a gente já estudou, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse primeiro exemplo, tá? O exemplo 1. A gente tem, se eu não me engano, coloquei 6 exemplos, né? Vamos resolvê-los, tá? E lembrando que esses exemplos são tanto do movimento uniforme quanto do movimento uniforme variado, tá? Seguinte. Vamos pegar o exemplo 1. É dada a seguinte função horária do movimento uniforme de uma partícula com função S é igual a 12 menos 3t, com S em metros e t em segundos. Uma pergunta. O que são os termos na minha função horária aí demonstrada para vocês? S é igual a 12 menos 3t. Então, eu tenho a função que S é igual a 12 menos 3t. O que representa o 12 e o que representa o 3? Na minha função horária. 12 é a posição inicial, 3 é a velocidade, t é o tempo. Isso aí, Maria Eduarda. Então, esses são os parâmetros da minha função horária, tá? Então, vamos lá. Vou voltar para apresentar para vocês. E ele pergunta o seguinte. Ele pergunta: represente graficamente o espaço e a velocidade escalar em função do tempo no intervalo de 0 a 5 segundos. Você pode fazer isso de dois modos, tá? Você pode aplicar dados na minha função, ou simplesmente tendo a função inicial, a função horária, eu consigo fazer o gráfico. Vou fazer dos dois modos, o jeito mais fácil e o jeito um pouquinho mais complicado. Então, a minha função é essa, é igual a 12 menos 3t. Como disse a Maria Eduarda, eu tenho a posição inicial é 12, né? Então, eu vou fazer o gráfico no eixo vertical, a posição, no horizontal, o tempo. A posição em metros e o tempo em segundos. Como eu já sei a posição inicial, então eu vou marcar um ponto aqui, eu sei que é positivo, então acima do ponto 0 aqui, eu vou colocar aqui 12. Certo? A minha função, o 3, é o quê? A velocidade. Velocidade negativa é progressiva ou retrógrado? Retrógrado, né? Isso aí, Rafael. Como é retrógrado, ou seja, negativo, minha função é decrescente, lembra? Então, basta fazer isso aqui, ó. Certo? Então, graficamente, minha função horária é dessa forma. Um outro modo, eu aplicar valores. Se eu aplicar valores para t igual a 0, o meu S vai ser igual a quê? 12. Para t igual a 1, meu S vai ser igual a quê? 12 menos 3 vezes 1. Que dá o quê? 9 metros. T igual a 2. S é igual a 12 menos 3 vezes 2. Certo? Que dá 6. Sei lá, põe aqui T igual a 4. Aí o que eu vou fazer? S é igual a 12 menos 3 vezes 4. Dá 0. Aí daí eu monto o gráfico, né? Faço o gráfico aqui, ó. S em metros. T em segundos. Para tempo igual a 0, que é exatamente aqui, põe aqui 12 em 0 segundos. Daí o tempo igual a 1 segundo. Qual que é a posição? É 9. Então vem cá, para 1 segundo, coloca aqui 9. Para 2 segundos. Sei lá, põe o 6. E assim vai caindo o gráfico.
E aqui 4 segundos, né? Então, eu posso fazer de duas formas, tá? A forma mais fácil, identifica a posição inicial, coloca em decrescente. Tá? O jeito mais fácil. Outro jeito, eu pego os dados e vou jogar na minha função horária. Aí eu faço uma régua, faço minha reta também. Agora, o segundo item do exercício, que é a letra B, suponha que a trajetória da partícula seja a seguinte. Copie essa trajetória indicando a posição da partícula no instante igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu já havia feito isso, né? Então, para 12, ou melhor, para 0 segundos a gente viu que era 12. Para 1 segundo a gente viu que era 9. Então, era mais ou menos aqui. Para 3 segundos, vai ser 12 menos 3 vezes 3. Para 12 segundos, para 2 segundos, vai ser o quê? 12 menos 3 vezes 2 vai dar 6. Né? Enfim, para 4 segundos a gente vai ver que vai estar aqui. Então é só você jogar os dados, tá? Isso aqui a gente não vai preocupar muito. Então é só fazer como havia feito para fazer o gráfico da primeira questão e identificar aqui no meu sistema, tá certo? Da trajetória. Beleza. Então, a gente vai fazer agora o segundo exercício, tá? O segundo exercício, ele fala o seguinte, o segundo exemplo. A posição de um jovem pedestre em função do tempo está representado graficamente a seguir. Então, no eixo vertical eu tenho a posição, todo mundo enxerga aí o ponteiro do mouse, e no eixo horizontal eu tenho o tempo. Tranquilo? Ele falou para traçar o gráfico da velocidade escalar em função do tempo de t igual a 0 até 10 segundos. Então, ele quer saber a velocidade nesse intervalo aqui, de tempo de 0 a 4, depois a velocidade de 4 a 8, depois a velocidade de 8 a 10. E é para a gente fazer o gráfico. Tá certo? Olha só. Primeiro, o que a gente faz? A gente tem que calcular a velocidade em todo o intervalo. Só que, olha só, de 0 a 4 segundos, a posição do móvel é mudada, né? De 4 a 8 segundos, a posição do móvel é a mesma. E de 8 a 10, ela muda de novo. Então, a gente vai verificar esses intervalos, tá? Então, para tempo igual a 0 até 4 segundos, o que a gente vai fazer? Vai calcular a velocidade. Qual que é a velocidade nesse intervalo? A gente sabe que a velocidade é igual à variação da posição no tempo. Que é igual ao quê? Posição final, que é 2. Qualquer coisa, vocês me interrompam. Menos posição inicial, que é 6. Dividido pelo quê? O tempo final, que é 4. Menos tempo inicial, que é 6. Então, a velocidade vai dar o quê? 2 menos 6 dá menos 4. Dividido por 4 menos 0, que dá 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1 metros por segundo. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a velocidade do objeto de 4 a 8 segundos. Velocidade é igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. Após se estivesse valendo ponto, vocês iriam falar, né? Qual que é a variação do espaço? Vai ser... deixa eu pegar aqui. Velocidade é igual a 2 menos 2 dividido pela variação do tempo, que é 8 menos 4. Ou seja, ele não mudou a posição, né? 2 menos 2 dá 0. Então, a velocidade do objeto de 4 a 8 segundos é 0. Por quê? A posição dele não muda. E, por fim, a gente vai calcular a velocidade de tempo igual a 8 até 10 segundos. Então, a velocidade é igual ao quê? Variação do espaço no tempo. Qual que é a posição final dele? A posição final dele é 6. Menos a posição inicial dele. Para tempo igual a 8. É igual a 2. Dividido pela variação do tempo, que é o quê? Tempo final, que é 10, menos tempo inicial, que é 8. Isso vai dar o quê? 6 menos 2 dá 4. Né? 10 menos 8 dá 2. Então, 4 sobre 2, a velocidade dele é igual a quê? 2 metros por segundo. Daí ele pede para fazer o gráfico da velocidade. Como eu sei que a velocidade
dele é constante em alguns intervalos de tempo, certo? Vou projetar para vocês aqui, para mostrar isso. Observem aqui no mouse. Ó, a posição dele varia linearmente, mas a gente nota que a velocidade dele é constante, de tempo de 0 a 4 segundos. Isso aqui é um comportamento de variação linear, ou seja, movimento uniforme, tá? De 4 a 8 segundos, a posição dele é a mesma, ou seja, ele está parado. Olha só, S em metros, a posição é a mesma. E depois ele começa a mudar a posição. Ele sai da posição 2 e volta para 6, tá? Beleza. Agora ele pede para a gente fazer o gráfico do movimento desse corpo. Qual vai ser o gráfico? Vou fazer aqui no cantinho. A velocidade está no eixo horizontal, vertical e o tempo no eixo horizontal. Vamos lá, vamos pegar de 0 a 4 segundos. Vai ser até aqui, né? De 0 a 4 segundos. Qual que é a velocidade dele? A velocidade dele é negativa. Então, a velocidade dele vai estar aqui, ó, abaixo do eixo. Como é movimento uniforme, a velocidade é constante. Vou colocar em outra cor aqui, tá? Então, a velocidade dele é constante. Daí, de 4 a 8 segundos, a posição dele não muda. Ou seja, a velocidade dele é 0. Então, de 4 a 8, a velocidade dele está aqui. E de 8 a 10, qual vai ser a velocidade dele? Vai ser de 2 metros por segundo. Então, de 8 a 10, a velocidade dele vai estar aqui, ó. Ou seja, aqui é menos 1, aqui é 0, né? A velocidade dele, e depois a velocidade dele vai para quê? Para 2. Então, essa aqui é a representação gráfica da velocidade. Ele está com menos 1 metro por segundo até 4 segundos. De 4 a 8, a velocidade dele é 0, certo? E de 8 a 10, a velocidade dele é 2. Então, esse aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Tranquilo? Olha só, no exemplo 3. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória, tiveram seu espaço variando conforme a representação seguir. Olha só, o S é em metros, então, no eixo vertical, eu estou mudando a minha posição. Fiquem sempre atentos nas unidades de medida e na representação gráfica. E no eixo horizontal, temos o quê? O tempo, certo? Aí, então, vamos pegar aqui. Determine a função horária dos espaços de A e B. Analisando esse gráfico aqui, vocês conseguem determinar alguns parâmetros? E qual parâmetro que é possível determinar? O parâmetro mais fácil é a posição inicial, né? Ou seja, qual que é a posição para tempo igual a 0? Para o objeto B, a posição inicial dele é 0, olha só. E para o objeto A, qual que é a posição inicial dele? Menos 6. Então, eu sei a posição inicial. O que falta para determinar a função horária de A e de B? Falta calcular a velocidade, né? Então, eu vou parar aqui, tá certo? E vou resolver o exemplo 3, tranquilo? Olha só. Se vocês analisarem o gráfico, como eu havia dito, a posição inicial, isso aqui é o 3, né? A posição inicial de A, S0A, ele é igual a menos 6 metros. A posição inicial de B, ela é igual a 0. Então, basta vocês olharem aí no enunciado. Vou mostrar mais uma vez aqui, tá? Olha só. O B, ele parte da posição inicial 0 e o A parte da posição inicial menos 6. Tranquilo? Bom, agora eu preciso calcular a velocidade. Como que eu calculo a velocidade? Eu pego a variação de espaço pela variação do tempo. Vamos verificar aqui mais uma vez? Qual que é a variação do espaço? Olha só, o A, vamos pegar num critério geral. O A, ele sai de menos 6, ele vai até qual posição? Até a 8, né? Mas em qual tempo? Para 8 metros, eu não tenho um tempo preciso. Então, vamos lá. Ele sai de menos 6 até 6 metros para 4 segundos.
Então, a variação de espaço é 6 menos menos 6, dividido pela variação de tempo, que é 4 menos 0. Conseguem ver aí? Por que eu não pego 8? Porque eu não tenho tempo preciso. Olha só, ele está entre 4 e 5, ó. Olha aqui. Eu não tenho tempo preciso para a posição 8, mas para a posição 4, eu sei que ele está na posição, ou melhor, para tempo 4, eu sei que ele está na posição 6 metros. Para tempo 0, ele está na posição menos 6. Então, eu consigo calcular a velocidade para o corpo A. Então, vai ficar assim. Velocidade de A é igual à posição final, que eu peguei a 6 metros, menos a posição inicial, que é menos 6. Então, 6 menos menos 6, dividido pela variação de tempo, que é 4 menos 0. Por que eu peguei para 4 segundos e não peguei para o outro tempo? Porque eu consegui obter graficamente, ou melhor, visualmente no gráfico, a posição 6 para 4 segundos. Para outra posição, eu não tenho precisamente o tempo, né? Tranquilo? Então, qual vai ser a velocidade do meu corpo? 6 menos menos 6 vai dar 12. 12 metros dividido por quanto tempo? 4 menos 0, 4 segundos. Então, qual que é a velocidade dele? 12 dividido por 4 vai dar 3 metros por segundo. Certo? Agora vamos analisar o corpo B. O corpo B, ele parte da posição 0, como está aqui mostrando para vocês, e para 4 segundos, olha só, para 8 metros eu não tenho tempo preciso, mas para 4 segundos, ele está na posição o quê? 6 metros. Então, olha só, ele sai da posição 0 até 6, num intervalo de tempo de 0 até 4. Então, vamos calcular a velocidade? Então, a velocidade dele vai ser o seguinte. Velocidade B é igual a 6 metros menos 0, ou seja, eu estou pegando o intervalo de posição de 0 até 6, então, final, que é 6, menos inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que é 4, menos 0. Ou seja, tem o final menos um tempo inicial. Em cima eu tenho variação de espaço, que é o espaço final menos espaço inicial, dividido pela variação de tempo, que é tempo final menos tempo inicial. Isso dá o quê? 6 metros dividido por 4 segundos. Que vai dar o quê? Posso simplificar. 6 por 2 vai dar 3, 4 por 2 vai dar 2. Então vai dar 3 meios metros por segundo. Bom, eu tenho posições iniciais de cada um e tem a velocidade de cada um, eu consigo determinar a função horária. A função horária de A é igual a posição inicial de A mais a velocidade vezes o tempo. Aplicando aqui nos dados que nós temos, SA é igual a posição inicial de A, que é menos 6, mais a velocidade, que é 3 vezes T. Encontrei a função horária de A. A mesma coisa para o B. SB é igual a posição inicial de B mais velocidade vezes o tempo. Posição de B é igual a quê? Posição inicial, que é 0, mais velocidade de B, que é 3 meios vezes T. Ou seja, SB é igual a 3 meios de T. Encontrei a função horária dos dois objetos. Calculei, fiz a letra A. Letra B. O instante em que os móveis... O instante é a posição correspondente ao encontro dos móveis. Eu posso fazer de duas formas. Eles se encontram quando a posição de A é igual à posição de B, ou seja, igual a essas duas equações, ou simplesmente eu olho no gráfico, né? Como ele me deu o gráfico, é mais fácil olhar no gráfico, que a gente vai ver por aqui. Olha só. Pelo gráfico, eu vejo que a posição de A e de B é 6 metros para 4 segundos. Então, os dois encontraram em qual instante? Em 4 segundos, na posição 6 metros. Tranquilo? Então, basta apenas olhar o gráfico. E se eu não tiver o gráfico, o que eu tenho que fazer? Eu pego a função horária de B, igual com a função horária de A. Igualando, eu vou isolar o tempo, eu acho o tempo. Joga esse tempo na função horária de qualquer um, eu acho a posição de encontro. Tá? Acho que a gente fez exercício desse. Tá? Tranquilo? Vou passar para vocês o exemplo 4 agora. Ó, é dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento. V é igual a 15 mais 20t.
Determina a velocidade escalar inicial e a aceleração da partícula. A velocidade escalar no instante 4 segundos e um instante em que a velocidade escalar é 215 metros por segundo. Pergunta. Que tipo de movimento que eu estou tratando? Pessoal, é bem claro. Olha aqui. Eu tenho agora a função da velocidade, tá? A minha velocidade ela é igual a 15 mais 20t. O que significa? Minha velocidade agora muda. Ou seja, estou tratando movimento uniforme variado. Já não é posição mais, agora é velocidade. Olha só. Tá vendo? Então, eu estou tratando aqui da velocidade, certo? No movimento uniforme variado. A letra A, determina a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar da partícula. Qual que é a velocidade inicial e qual que é a aceleração da partícula analisando esta função horária? A gente sabe que a velocidade no movimento uniforme variado, ela muda, né? E a gente viu que a função horária da velocidade é dada por isso aqui, né? V é igual a V0 mais A vezes T, certo? Se você comparar com o exemplo 4, a minha velocidade é essa mesma função, ou seja, é movimento uniforme variado, porque minha velocidade ela está mudando. Ou seja, além da posição, eu também estou mudando a velocidade, certo? Então já é movimento uniforme variado. Nos exercícios anteriores é movimento uniforme, porque a velocidade era única, tá? Ela era constante. Tá certo, no último exercício, a velocidade mudou, mas em certos períodos de intervalo de tempo, a velocidade sempre foi a mesma, tá certo? Agora, o que está acontecendo? Eu tenho o quê? A velocidade em função do tempo, tá? A velocidade inicial nesse exemplo, então, do exemplo 4, então, o 20 é a aceleração e 15 é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, que é a letra A, do exemplo 4, ela diz o quê? Que a velocidade inicial é 15 metros por segundo. E a aceleração é igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a letra A é esta. Alguma dúvida? Não? Letra B. A velocidade escalar no instante igual a 4 segundos. Só aplicar na fórmula aqui, né? Letra B. P é igual a 15 mais 20 vezes 4. Então, vai ser 20 vezes 4, 80, mais 15, 95 metros por segundo. Certo? E a letra C, um instante que a velocidade escalar é 215 metros por segundo. Vou apagar aqui, tá? E nós vamos ter o seguinte. V tem que ser igual a 215 metros por segundo. Certo? Eu quero saber em que tempo ele vai chegar nessa velocidade. Então, é só aplicar na fórmula. V é igual a 15 mais 20t. Então, 215 é igual a 15 mais 20t. Passo 15 para cá, vai ficar 215 menos 15 é igual a 20t. 215 menos 15 dá 200, é igual a 20t. Falta 0 com 0. Então, t é igual a 20 dividido por 2. Então, t é igual a 10 segundos. Então, ele demora 10 segundos para chegar nessa velocidade aqui. Tranquilo? Então, essa aqui é a letra C, né? Exemplo 5. No instante t igual a 0, um automóvel a 20 metros por segundo passa a frear com aceleração escalar constante igual a 22, deixa eu só corrigir aqui, 22 metros por segundo ao quadrado, tá? 22 metros por segundo ao quadrado. Determine a função horária da sua velocidade escalar em um instante que essa velocidade escalar se anula. Primeira pergunta. Movimento uniforme ou uniforme variado? Esperando a resposta. Vitor Pereira. E aí, Vitor, qual que é? Movimento uniforme ou uniforme variado? Variado, isso aí, Rafael. Por quê? Porque minha velocidade muda, né? Ela muda e existe uma função, né? Então, vamos lá. Qual que é a função horária? Eu vou parar a apresentação, vocês têm em mãos aí o enunciado, tá? Em tempo igual a zero, t0 igual a zero,
Ele me falou que a velocidade é 20 metros por segundo, tá? Certo? Aí ele fala, minha aceleração é igual a 22 metros por segundo ao quadrado. Só que ele fala, ele está freando. Se eu estou freando, minha aceleração vai ser o quê? Negativa. Por que é negativa? Porque eu adotei minha velocidade inicial positiva, então minha aceleração tem que ser negativa. Lembra lá? Movimento retardado, o sinal da aceleração é ao contrário da velocidade. Então, se eu estipulo minha velocidade positiva, se ele está freando, minha aceleração tem que ser negativa. Ao passo que, se eu declarasse minha velocidade negativa, a aceleração seria positiva. Tá? Então, se está freando, eu tenho sempre que prestar atenção nessa questão. Freando, sinais da aceleração é o contrário do sinal da velocidade. Tá? No caso inicial, né? Bom, se eu tenho a velocidade inicial, porque para tempo igual a zero é velocidade inicial, e você tem a aceleração, eu consigo escrever o quê? A função horária. Então, V vai ser igual a quê? 20 menos 22 T. Essa aqui é minha função horária. Então, essa aqui é a minha letra A. Minha função horária é da velocidade, né? Lembrando disso. Não é da posição, é da velocidade. O instante que sua velocidade escalar se anula. Letra B. Para a velocidade ser igual a zero, nós temos o seguinte, que zero vai ser igual a quê? 20 menos 22T. Eu passo menos 22 para o outro lado, vai ficar 22, está negativo, passa positivo. 22T é igual a 20. T é igual a 20 sobre 22. Vou fazer na calculadora aqui, que vai dar um número esquisito. 20 dividido por 22 dá 0,9 aproximadamente. Ou seja, em 0,9 segundos, a velocidade dele vai o quê? Vai a zero. Tranquilo? Então, o exemplo 5 está aqui. Muito fácil, né? Olha só, vocês. A aceleração escalar de um móvel, em função do tempo, está representada abaixo. Olha só. Ela é aceleração, tá? Ou seja, a taxa de mudança de velocidade no tempo. Essa taxa de mudança da velocidade, ela é constante. De quanto constante? Ela é 4 metros por segundo ao quadrado. Olha a unidade aqui, ó, no eixo vertical. Metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Então, ele tem aceleração de 4 até 0,1 segundos. Depois, você tem aceleração de menos 4, de 0,1 a 0,2. Então, toda vez que vocês trabalharem com gráfico, fiquem atentos com as unidades aqui, ó. Olha só, o tempo está em minuto. Então, tem que transformar isso aqui para segundos, que o sistema internacional é em segundos. Se a aceleração está metro por segundo ao quadrado, eu tenho que mudar esse cara aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Sabendo que a velocidade escalar do móvel ou do automóvel é nula em 0 segundos, ou seja, a velocidade inicial é zero, né? Para tempo igual a zero. Determine a velocidade escalar em 0,1 minuto. Vamos fazer? Olha só. A aceleração dele ela é igual a 4 metros por segundo ao quadrado, de tempo igual a zero, até tempo igual a 0,1 minuto. Tá? Mas 0,1 minuto são quantos segundos? Alguém sabe me dizer? Regra de 3, né? 1 minuto equivale a 60 segundos. 0,1 minuto equivale a x. Múltiplo cruzado. Certo? Corte minuto com minuto. X vezes 1, x. É igual a 0,1 vezes 60, 6 segundos. Tá? Então, ele vai de 0 até t igual a 6 segundos. É a mesma coisa, né? Bom, ele me pergunta na letra A velocidade escalar em 0,1 minuto. Para isso, eu tenho que determinar a função horária. A função horária da velocidade é igual a V igual a V0 mais A vezes T. V é igual a V0. Ele me falou que a velocidade inicial do corpo é 0, não é? Olha no enunciado. Sabendo que a velocidade escalar do automóvel é nula em T0 igual a 0, então a velocidade inicial é 0. Mas a aceleração. Qual que é a aceleração entre 0 e 6 segundos? 4 metros por segundo ao quadrado, vezes t. Essa aqui é a função horária nesse intervalo. Do quê? Da velocidade em função do tempo. Então, a velocidade é igual a quê? 4 vezes... Qual que é o tempo? 6 segundos, né? Ele quer saber qual que é a velocidade
em t igual a 0,1 minuto, que equivale a 6 segundos. Então, vai ser V igual a 4 vezes 6, que vai dar o quê? 24 metros por segundo. Essa aqui é a letra A. Letra B. O gráfico da velocidade escalar em função do tempo, de t igual a 0 a t igual a 0,2. Olha só. De t entre 0 e 0,1 minuto, a aceleração é positiva, né? Vou fazer no modo mais rápido, tá? Então, vou fazer o gráfico aqui, ó. Agora, da velocidade, em metros por segundo, em função do tempo, em segundos. Bom, de t igual a 0 a 0,1 minuto é a mesma coisa de t igual a 0 a 0, ou melhor, do tempo de 0 até 0,1 é a mesma coisa do tempo igual a 0 até 6 segundos. Certo? E do tempo de 0,1 até 0,2 seria igual ao quê? De 6 até 12 segundos, não é isso? Não posso falar a mesma coisa? De 6 a 12 segundos é a mesma coisa de 6 a 0,2 minutos, né? Não é isso? Vamos fazer a regrinha para ver se não é verdade? 1 minuto equivale a 60 segundos. 0,2 minutos equivale a x. Minuto com minuto, x vezes 1, x é igual a 0,2 vezes 60, dá 12. Então, 12 segundos, tá? Olha só, a aceleração dele, vamos projetar para vocês aqui que vai ser mais fácil. A aceleração dele é positiva, de 0 até 0,1, depois negativa, de 0,1 a 0,2. O que isso significa, graficamente, em termos de do gráfico da velocidade em função do tempo? Que, se a aceleração é positiva, até 6 segundos, que equivale a 0,1 minuto, aceleração positiva, o gráfico é crescente. E sabendo que ele saiu da velocidade zero, né? Olha só, o enunciado me disse. Então, ele vai de 0 até 24 metros por segundo. Então, ou seja, realmente é crescente, né? Ó, ele sai de 0 até 24, crescente. E de 0,1 até 0,2, que representa 12, a aceleração é negativa, ou seja, o gráfico vai ser decrescente. Então, a representação gráfica de 0 até 12 segundos, que equivale de 0 até 0,2 minutos, a representação gráfica da velocidade é assim. Ela aumenta e depois diminui. Tá? Certo? Alguma dúvida? Não? A hora de perguntar é agora, que depois vem a lista, e a gente vai trabalhar com isso aqui. Não deixem passar dúvidas, tá? Nunca, em qualquer matéria, se deixar passar dúvida, vocês vão acumular dúvida e não vão conseguir aprender, tá? Pessoal, se alguém precisar de algum atendimento, me fale que eu agendo, tá? Beleza. Agenda dentro do possível, né? Porque eu perco muito tempo editando vídeo também, tá? E eu vou fazer igual blogueirinho, né? Acesse meu canal, aperte o sininho lá, tá certo? Tô brincando, não precisa não. Só assistem. Assistam, né? Melhor dizendo, assistam lá. Vamos fazer o 7, então, pra gente finalizar a aula. A gente tem 3 minutos. Eu acho que a gente consegue fazer em 5. Número 7. Calcule o espaço percorrido pelo gráfico abaixo. Se eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, como que eu obtenho de modo simples o quanto meu objeto ele percorreu? Muito fácil. Olha só as unidades. No eixo horizontal, metros por segundo. No eixo vertical, segundos. Então, é velocidade por tempo. Se eu multiplicar a unidade de metros por segundo vezes segundo, vai dar o quê? Vamos pegar só as unidades. Unidade de velocidade, metros por segundo, vezes unidade de tempo, segundos, vai dar o quê? Vai dar posição, né? Vamos ver aqui no quadro, se não é verdade? Olha só. Unidade de metros por segundo, que é a unidade de velocidade, certo? Vezes unidade de tempo, que é segundo. Segundo com segundo eu corto. Isso vai me dar a unidade de metros. E metros é a unidade de quê? De espaço. Tá? Ou seja, voltando aqui na apresentação. Opa. Voltando à apresentação.
Então, se eu calcular a área embaixo dessa linha aqui, ou seja, se eu calcular, ó, base vezes a altura aqui, ó, de 0 a 20 segundos, a base dá 20 vezes a altura que é 50, vai me dar o quê? A base. 20 segundos vezes 50 metros por segundo, vai me dar o quê? A velocidade de 0 até 20 segundos. Se eu calcular a área daqui, ó, desse trapézio, vai me dar o quê? Base maior, que é 100, mais base menor, que é 50, vezes a altura, que é 20. Em resumo, se eu calcular a área embaixo dessa curva toda, eu vou obter o quê? Eu vou obter a variação de espaço, ou seja, o quanto meu objeto percorreu. Vou tentar reproduzir aqui graficamente, no modo simples aqui. Então, tem isso aqui, ó, né? Aqui é 20, aqui é 30, e aqui 40, aqui é 50, e aqui é 100, se eu não me engano. Isso. Vamos calcular a área? Olha só. Vou primeiro fazer essa aqui, ó. A primeira área, vou chamar de área 1. A área 1 é igual a base, que é 20 segundos, vezes a altura, que é 50 metros por segundo. Que dá o quê? 20 vezes 50 vai dar 1000 metros, né? Porque corta segundo por segundo, né? Não é isso? Área 2. Lembra da área do trapézio? É a base maior mais base menor vezes a altura. Isso é um trapézio virado ao contrário, né? Imagina um trapézio aqui, ó. Eu simplesmente rotacionei ele assim, ó. Aí ele ficou assim, tá? Então, a área 2 vai ser igual a quê? Base maior vai ser 100 metros por segundo, mais base menor, que é 50 metros por segundo, vezes a altura, vai ser 30 menos 20, vai dar 10, né? Ou seja, a área 2. Quanto dá? 150 vezes 10. Opa, faltou dividir por 2 aqui, né? Área do trapézio. Então vai ser 100 mais 50, 150. Vezes 10, 1.500, né? Dividido por 2, 750 metros. E a área 3 é o quê? Um triângulo, né? A área do triângulo é igual a base vezes a altura. Então, a minha base, entre a base que é 40 menos 30, que vai dar 10, né? Então, vai dar 10 segundos. Vezes a altura, que é 100, dividido por 2, né? 100 metros por segundo, dividido por 2. Então, 10 é 100 mil, dividido por 2 é 500. Qual que é a área total? Ou seja, o quanto que ele percorreu total? É 500 mais 750 mais 1.000. Quanto que ele percorreu? 2.250 metros. Tá? Então tá, gente. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Apertem o sininho e dê um like aí.